Oi gente, boa tarde a vocês, ou bom dia, ou boa noite. Nós hoje vamos tirar mais uma dúvida, se assim Deus nos conceder, porque o assunto que eu vou falar é um pouco difícil. Portanto, não dá para resumir nesse vídeo. Então o que eu aconselho é que você pesquise. Hoje vamos usar o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, em que Paulo faz uma revelação muito linda acerca do que é o amor. Essa carta que Paulo manda aos Coríntios, onde está uma confusão, uma divisão terrível, uma total desorganização, por que não dizer similar com o que acontece na atualidade, partidarismo, registrado lá em capítulo 3, onde eu sou de tal, eu sou de fulano, eu sou de Bertano, e também acerca da necessidade do perdão lá no capítulo 6, de modo que um irmão levando o outro à justiça. Então esse capítulo 13, Paulo sintetiza para levar os irmãos à compreensão do que é de fato o produto, o fruto do Espírito na vida da pessoa. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 até 8, se assim Deus quiser. Ainda que eu falasse línguas, a dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como bronze que soa, ou como símbolo que tinha. Eu não vou usar o termo aqui, caridade, como está na Bíblia de Jerusalém, porque philos quer dizer caro. Então caridade vem de filia e não de agape. Apesar de como ser um substantivo feminino, caridade, e agape ser um substantivo também feminino grego, é melhor usar o termo amor, que é masculino em português, mas é que expressa a ideia real do texto. A ideia real também do termo amor, que amor, agape, é uma coisa, o termo agape é amor, e filia é amizade, beijo, afeição, aquilo que é caro, entendeu? Daí vem o termo caridade. Então não tem nada a ver caridade com agape. Então, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um bronze que soa, ou como um símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse o amor, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse o amor, isso nada adiantaria. Vamos parar aqui no versículo 3 para eu sintetizar o significado desses 3 versículos que Paulo queria dizer. Paulo está dizendo aqui, quando ele disse que falasse todas as línguas, tanto do homem quanto dos anjos, quer dizer, se ele tivesse toda a influência, tanto no âmbito material entre os homens, como no âmbito espiritual, de modo a trazer o equilíbrio entre todos os homens para que haja paz, e ele não tivesse amor, ele seria como qualquer outro instrumento sem vida. Você vê que quando alguém ouve uma música, uma melodia, o que faz com a pessoa? Dependendo do tipo de tom que é tocado, do instrumento, provoca algum tipo de influência no homem. Exemplo, uma corneta, uma trombeta tocada, de certo modo, aciona a guerra. A outra aciona a chegada de alguém. Então todo som, todo tom tem o seu momento de ser tocado e diz o que é daquele momento. Se for um tom de música para dança, a dança segundo o tipo de dança. Então Paulo está dizendo que se ele tivesse toda a influência, tanto no âmbito espiritual como no âmbito humano, se ele não tivesse amor, nada seria. Demais, ainda que tivesse o dom da profecia e conhecimento dos mistérios, toda a ciência, ou seja, ainda que ele tivesse todo o conhecimento acerca de tudo, de modo a também solucionar todos os problemas, ter resposta para tudo, se ele não tivesse amor, ele nada seria. Ainda tem mais, ainda que distribuísse, ou seja,
os bens dele para todos os famintos, se ele conseguisse alimentar toda a humanidade e ele não tivesse amor, nada disso adiantaria. E tem mais, se entregasse o corpo às chamas, ou seja, ainda que eu desse a minha vida, ainda que eu entregasse a minha vida por todos, ainda que eu solucionasse, para resumir, todos os problemas da humanidade e entregasse até minha vida por ela, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Por que é necessário ter amor? Aí Paulo começa a explicar por que isso, por que é necessário ter amor e o que é amor. Olha o que ele diz aqui no versículo 4. O amor, ele é paciente. A palavra paciente no grego, macrothumel, que é literalmente longo de ânimo. A palavra macro é grande, longo, aquilo que é grande. E thumel é queimar, arder, inflamar. Então, aquele que é longânimo, ou seja, que demora para queimar. A ideia de paciência, de ser paciente, longânimo, é de alguém que segura os seus sentimentos. Ele segura até aquele sentimento passar, seja uma paixão, seja um desejo, uma cobiça, uma ira, porque a palavra thumel é eu iro, eu fico irado. Macro thumei quer dizer irar-se, acender, arder em ira, furor. Então, Paulo diz que o amor, ele demora de queimar, ou seja, ele é paciente, ele é longânimo, ele se aguenta, ele consegue se contentar. Então é uma pessoa que é constante, indica uma pessoa que tem constância naquilo que faz e nunca desiste. Então o amor nunca desiste. O amor, ele é prestativo. A palavra prestativo, o verbo aqui usado é resteuetai. Ou seja, ele é bondoso, ele é gentil e agradável. Então mostra que a pessoa que é prestativa, graciosa, está sempre disposta a servir. O amor está sempre disposto e com graça. Ele é gracioso, ele é prestativo, ele está sempre disposto. Diz mais, o amor não é invejoso e não se ostenta e não se incha de orgulho. Impressionante que a palavra, o verbo aqui usado, perpereuentai, ele está o verbo aqui é depoente, então ele pode ser traduzido tanto na voz média como passiva, e ainda assume uma posição de indicativo ativo. Ou seja, ele não ostenta a si mesmo e nem procura se ostentar e nem deixa que ninguém influencie de modo a ele se tornar presunçoso. Ele não deixa que ninguém queira levar ele para ele se ostentar, para se achar o tal. Então diz o quê? Que ele, primeiro, não é invejoso, entendeu? Ele não se ostenta e nem permite que alguém influencie para ele se ostentar, para que ele não fique orgulhoso, inchado. Então diz o quê? O amor, ele não é invejoso, não se ostenta e não se incha. Impressionante que o verbo, quando ele está, aqui nesse caso aqui, o verbo ostentar e o verbo orgulhar, inchar-se de orgulho, ambos estão na depoência. E o verbo depoente, quando ele está em estado depoente, ele pode ser traduzido como tanto na voz média como passiva, nesse caso particular aqui, do perpereuentai.
que é ostentar, ser presunçoso, né? Fala da pessoa que tanto fala como age presunçosamente. Ele indica que, assim como eu já falei, nem ele a si mesmo se policia para que ele não venha se achar o tal, e também não permite que outras pessoas venham tentar exaltá-lo, como aconteceu com Jesus Cristo, né? Quando os demônios se manifestavam dizendo: este é o Filho de Deus. E como aquela menina com espírito de adivinhação falava com Paulo, né? E Barnabé, estes homens são servos de Deus, anunciam o caminho da salvação. Não. Qualquer perspectiva de orgulho, de soberba, o amor lança fora, porque ele sabe que ele não está fazendo mais do que o seu dever, entendeu? Porque essa foi a ordem: amem como eu vos amei. Versículo 5: nada faz de inconveniente. Esse verbo tem algumas versões aqui, conveniência. Esse termo aqui, inconveniência, aqui na verdade no original está como verbo asremonei, do verbo asremonel. Inconveniente, indecoroso, inadequado, desrespeitoso, aquele que envergonha. Então diz aqui que o amor, ele não é inconveniente, ele não envergonha as pessoas, ele não faz algo para deixar a pessoa acabrunhada, envergonhada, de modo a querer procurar um lugar para meter a cabeça para ninguém ver. Então o amor, ele não faz esse tipo de coisa. Que geralmente quem faz isso é quem está buscando uma oportunidade para envergonhar ou para desfazer de alguém, para fazer com que aquela pessoa seja humilhada. Não procura o seu próprio interesse. Por isso que em um vídeo eu já falei que amor não tem nada a ver com esse termo que nós falamos, aprendemos, né, a repetir. Amor de mãe, amor de pai, amor não sei o que, etc. coisa e tal. Porque o que geralmente as mães sentem pelos seus filhos é zelos, que é cuidado, dedicação, zelo. Então o amor, ele não busca o interesse próprio, aquilo que é bem bom para si e para sua família e para os seus. Não. O amor, ele é imparcial. Então o ZTI não busca as coisas realtez de si própria, ou seja, não é egoísta. O amor nunca vai dizer: não, primeiro é minha família, primeiro é eu e minha família. Nada disso. O amor não faz acepção de pessoas, não é parcial, ele é imparcial. Então não busca o seu próprio interesse, logo também não se irrita, porque toda pessoa egoísta, quando o proveito dele e da sua família ou da sua empresa não é alcançado, ele fica, ó, como dizer, por aqui ou por aqui, como nós dizemos aqui na Bahia. Então, o amor, ele não é egoísta, daí ele não vai ficar irado, a palavra aqui, irado, ele não vai ficar nervoso, irritado, porque aquilo, o plano dele, o propósito dele não foi realizado. Aquilo que ia beneficiá-lo, que ia promovê-lo, que ia engrandecê-lo, e que ele ia tirar um bom proveito, um bom partido. Aí o que é que a pessoa quer? Aí fica com rancor no coração. Aí vai acontecer o quê? Ainda no versículo 5. Não guarda rancor. A palavra guardar rancor é literalmente registrar o mal. Está aqui, está registrado. Ele vai me pagar. Ele atrapalhou os meus planos, passou na minha frente, eu tomei prejuízo. Então o amor, o logizentai, toca com, logizentai, registra, toca com o mal.
registrar, estocar, guardar, acumular, computar. O amor não computa o mal, não calcula, não guarda, não registra. Logo, ele não guarda ressentimento, porque o ressentimento faz o quê? Gera a malícia. O amor não é malicioso, irmãos. Se a pessoa é maliciosa, ao que o Senhor Jesus Cristo, que os olhos são o espelho da alma. Se o meu olho é mau, todo o meu interior é mau, então eu vou ver maldade nas pessoas. Mas se meus olhos são luz, eu vou ver as pessoas sempre com bons olhos. Independente do que ela faça, do que ela seja, porque se Deus deu o Filho dele para morrer por nós, porque isso é prova de amor, na esperança, porque nós podemos, e o próprio Jesus deu o exemplo, que nós podemos vencer o mal. Ele disse, eu venci o mundo. Então, quando nós entendemos que cada vida, o valor de cada vida é o sangue de Cristo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, pode olhar lá, o que é que o Senhor Jesus Cristo disse? Porque nós fomos comprados por preço. Então, quando nós entendemos isso, nós não vamos ser malicioso. O amor não é malicioso. Ele não estoca o rancor, ele não registra o mal. A pessoa fez o mal à pessoa, a outra pessoa, o que é que a pessoa faz? Perdoa. Porque o que é que diz o Pai Nosso? Perdoa assim como nós perdoamos. A pessoa magoou a gente risca aquilo, joga para trás, porque Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Tá ok? Então, olha o que diz ainda, versículo 6. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. É impressionante que o substantivo de Kaiosune, que nós aqui no hebraico é tzedek, que aqui nós temos como justiça, o significado dela bíblico, pelo menos que é aquilo que eu pesquisei, quer dizer dar o que é de direito, mesmo que a pessoa não mereça. Nós merecemos o que da parte de Deus, já que nós pecamos contra Ele? Entendeu como é que é? Por isso que ele disse, porque se vós não perdoardes aos homens, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste não vos perdoará. Mas, porém, se vós perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste vos perdoará. Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, façam vocês a eles. Então, se eu registro o mal, meu débito, minha dívida, eu não perdoo minha dívida também vai ser registrada. Se lembra do credor incompassivo que devia 10 mil talentos, enquanto o conservo dele, o colega dele, devia apenas 300 denários? Lê a história do credor incompassivo, acho que está em Mateus. Procure lá em Mateus que você vai ver, o credor incompassivo. Então, se eu resisto o mal, não perdoo as dívidas, então pronto, meu querido. É o que nós vamos receber e o amor não está em nós. Então, o amor não se alegra com a injustiça, ou seja, ele é justo, mas se regozija com a verdade, ou seja, com aquilo que é autêntico, que é verdadeiro. E está escrito lá em Jeremias capítulo 10, eu não lembro agora o versículo que diz, mas o nosso Deus é a verdade. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E verdade é aquilo que é autêntico, aquilo que é de fato, aquilo que é original, aquilo que por mais cedo ou mais tarde seja ocultado, vai ser manifesto. Está escrito aqui, Jeremias capítulo 10, versículo 8, 9 e 10 diz assim, eles todos são ignorantes e insensatos, o ensinamento das vaidades é madeira, prata batida importada de Tarsis e ouro de Ofir, obra de o escultor e das mãos de ourives. Sua veste é púrpura, violeta e escarlate, tudo obra de mestres. Mas o Senhor é o verdadeiro,
é o Deus vivo, o Rei eterno. Diante de sua ira a terra treme e as nações não podem suportar o seu furor. Então, com aquilo que é verdade, que é autêntico, isso é o que o Senhor, que o amor, ele se alegra. Então, se eu não perdoo e estou vendo a queda de alguém, porque as obras dele foram manifestas e agora ele está pagando por aquilo, isso não é amor. Porque o amor, quando vê a pessoa fazendo erro, ele não concorda com o erro, mas apoia a pessoa quando precisa de ajuda, buscando o quê? Arrependimento dessa pessoa e abandono dessas obras más. Carlos, bom dia. É porque eu não almocei ainda. Não. Então, por isso que diz que ele não se alegra com a injustiça, mas se folga com a verdade. Ó, versículo 7. Tudo desculpa. Viu o que nós falamos aqui? Anterior do que de não buscar o seu próprio interesse, não resistir ao mal, não guardar rancor. Tudo desculpa. Tudo crê. Tudo espera, tudo suporta. Impressionante que a palavra aqui, suportar, o verbo stege, ele suporta, resiste, cuida, protege, cobre, como está no Salmo 91. Ele te cobrirá com a sua pena e debaixo das suas asas estarás seguro. Quem ama, ele sempre serve de refúgio para quem precisa de ajuda, seja quem for, independente do que a pessoa fez. Porque o propósito do amor não é julgar e condenar, é dar oportunidade para o arrependimento e a conversão. Então, quando diz aqui que tudo suporta, tudo espera, isso mesmo, tudo espera, ou tudo suporta, isso mesmo, que stege quer dizer suportar, resistir, cuidar, protege, guardar, cobrir. Indica a pessoa que dá sempre abrigo para quem esteja precisando em qualquer momento. O amor está sempre disposto a ajudar. E essa proteção não quer dizer que vai passar a mão pela cabeça, mas ajudar as pessoas com seu esforço e recursos para que ela saia dessa situação e depois ela abandone tal prática e venha se arrepender. Tem outra palavra aqui que é persevera. O amor sempre persevera. É literalmente suportar também. São duas palavras traduzidas semelhantemente diferente aqui, mas que é tudo espera, a palavra esperar, aquele que tem esperança. Há uma certa confusão aqui nesse versículo 7. Deixa eu olhar aqui no texto no grego, versículo 13, capítulo 13. A palavra aqui que é espera, no versículo 7, na verdade, no texto do grego está aqui stege, que é suportar, como eu já falei. Aquele que dá proteção, que dá abrigo, que dá socorro à pessoa. Já a outra palavra é tudo espera, foi invertido. Espera. Indica a situação de esperança. Só espera quem acredita, ou seja, está sempre crendo que aquela situação ou aquela pessoa pode mudar e que há salvação, que há oportunidade. Enquanto a vida é esperança, está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Então, o amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 8. O amor jamais falhará. Nunca falhará, nunca cairá. A palavra aqui, o verbo aqui usado para não falhará, que em algumas versões está passará.
piptei. Piptei é a terceira pessoa do singular do verbo pipto, cair, falhar, tropeçar. Então o amor nunca vai passar, nunca vai tropeçar, nunca vai falhar. Para encerrar, Mateus capítulo 7. É por isso que é importante, queridos e queridas, estudar a palavra. Porque tem muitas pessoas aí que têm aberto congregações porque saíram de debaixo de autoridade, não gostam de viver, de obedecer, e sem fundamento algum, começam a ensinar as pessoas. E o Senhor Jesus, Ele não diz que quem vai para as igrejas, quem congrega, que se frequência fosse sinônimo de alguma coisa, muitos alunos não seriam reprovados, né? E muitas pessoas que fossem para os trabalhos não eram demitidas, porque uma coisa é querer emprego, outra coisa é querer trabalho. Olha o que é que diz aqui o Senhor Jesus. Nem todos que me diz, Mateus 7, a partir do versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome expulsamos demônios, e fizemos milagres? Eu lhe declarei abertamente, nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticai iniquidade. Assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, vieram enxurrada, sopraram os ventos. Está vendo? O amor nunca falha, o amor é constante. Contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem sensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram enxurrada, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou, e foi grande a ruína. Então não é ir para a igreja, queridos, não é ir para a missa, não é apenas ir para a escola, que o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 28, ide e educai, fazei discípulos de todas as etnias. Educar, fazer discípulo, como é isso? É tornar essas pessoas, como está escrito em Efésios 5, imitadores de Deus. Vocês vão treinar essas pessoas para ser meus imitadores, andar como Cristo andou, como está em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 21. Ensinar a gente a nos despojar da velha criatura e agora se revestir da nova conforme a imagem de Deus. Se nós não nos portarmos de acordo com a Escritura, nós nunca iremos andar de acordo com o amor. Entendeu? Se assim Deus quiser, um outro vídeo, será o terceiro vídeo, que falaremos acerca do que é amor e o que é amar. Que Deus em Cristo abençoe. Estude mais esse 1 Coríntios capítulo 13. Se puder, aprenda o grego. Analise o texto grego, traduza, olhe a chave linguística, para você ter a ideia real daquilo que nós falamos nessa aula, do que é amar, do que é o amor. A paz de Cristo.